Sabe aquela ideia incrível para uma história que surge do nada, mas aí vem o medo da página em branco e paralisa tudo? Pois é, hoje a gente vai desvendar o que é o ofício do escritor e mostrar que essa jornada, da primeira faísca até a palavra final, é bem mais acessível do que parece. Essa pergunta com certeza já passou pela cabeça de muita gente, né? Esse desejo de criar mundos, de dar vida a personagens, é algo quase universal. Só que aí, entre o sonho e a realidade, tem ela, a famosa, a temida página em branco que faz a gente duvidar de tudo. Mas a boa notícia é que existe uma ponte para cruzar esse abismo, e é isso que a gente vai fazer hoje. E aqui, olha, está o ponto de partida de toda a nossa conversa. Essa citação da Natalia Beccatini vem para quebrar uma ideia que paralisa muita gente. Aquela de que escrever é um dom, uma coisa só para alguns escolhidos. Mas e se não for? E se for uma habilidade que na verdade pode ser aprendida, trabalhada, aperfeiçoada? Pois é, tudo que a gente vai ver hoje aponta exatamente para isso. Então, vamos encarar esse mito de frente. A grande virada de chave, o segredo mesmo, está aqui. A gente precisa parar de pensar em dom e começar a pensar em ofício. É essa mudança de perspectiva que abre a porta da criatividade para todo mundo. Olha só que interessante esse quadro. Ele resume bem essa mudança de mentalidade. De um lado, a gente tem o talento, essa coisa meio mística que nos coloca como, sei lá, espectadores, esperando um milagre acontecer. Do outro, a gente tem o ofício, que nos transforma em protagonistas da nossa própria criação. É a diferença gritante entre ficar esperando a sorte bater na porta e, de fato, construir a própria competência, sabe? Tijolinho por tijolinho. E essa citação do Alejo Carpentier que o Luiz Antônio de Assis Brasil traz é perfeita. Pensa bem, ninguém espera que um músico de orquestra simplesmente pegue o violino e saia tocando uma sinfonia sem nunca ter praticado, sem ter feito escalas por horas a fio. Com a escrita é a mesmíssima coisa. É uma vocação sim, mas que se alimenta da prática, do dia a dia, da repetição, que vai aos poucos levando à maestria. Ok, mas antes de sair construindo a casa, a gente precisa preparar o terreno, né? E aqui que entra o tal do fator humano. Porque antes de qualquer técnica, antes de qualquer regra, vem a nossa percepção do mundo. É a nossa bagagem de vida que vai dar alma para qualquer história. Sem isso, as melhores ferramentas do mundo não passam de objetos, não servem para nada. A escrita, gente, não nasce do nada, não brota no vácuo. Ela vem da vivência, um conceito super importante do Assis Brasil. E o que é vivência? É o nosso repertório. São as conversas que a gente escuta por aí, as dores que a gente sente, as alegrias que vive. Tudo, absolutamente tudo, é matéria-prima. A curiosidade faz a gente coletar essas coisas. O investimento emocional faz a gente se conectar com elas. E a busca pela competência é o que nos ajuda a construir algo a partir disso tudo. O sucesso? Isso é consequência, vem depois. Beleza, então? A gente já tem a mentalidade certa e a matéria-prima na mão. A pergunta agora é como é que se dá forma para tudo isso? Como a gente transforma o caos da vida numa história que faz sentido, que prende? A gente precisa de uma planta baixa, de um mapa. E agora a gente vai conhecer um dos mapas mais famosos e eficientes que existem. E é aqui que entram dois nomes importantíssimos, Joseph Campbell e Christopher Vogler. O Campbell, que era um estudioso de mitos, sacou uma coisa genial. Ele percebeu que as grandes histórias da humanidade, desde os mitos mais antigos até os filmes de super-heróis que a gente vê hoje, seguem uma mesma estrutura básica. É o que ele chamou de monomito. O que o Vogler fez foi pegar essa ideia e transformar num guia prático para escritores, a famosa Jornada do Herói, que se baseia em personagens-chave, os tais dos arquétipos. E esses arquétipos são como os pilares da história. Para ficar mais fácil, pensa em Star Wars. O Luke é o herói, claro. O Obi-Wan Kenobi é o mentor, o Darth Vader é a sombra, o vilão. E o Han Solo? Ele é uma mistura de aliado com Pícaro, o trickster. Cada um deles tem uma função super clara. O herói guia a gente, o mentor ensina, a sombra desafia, o aliado ajuda. Conhecer esses papéis é basicamente ter um elenco de primeira prontinho para entrar em cena. Certo, a gente já tem os personagens, mas e agora? Como fazer essa galera falar de um jeito que soe de verdade? O diálogo é a alma da coisa. É aquela ferramenta que pode tanto dar vida a uma cena de um jeito espetacular, quanto pode matá-la completamente. E dominar isso, meus amigos, é uma arte. O escritor Vilto Reis dá umas dicas de ouro sobre isso. Um bom diálogo nunca é só sobre as palavras que são ditas. Cada frase tem que ter uma função, tem que trabalhar para a história. Seja para revelar como o personagem é, para criar um conflito, para fazer a trama andar. E o mais importante de tudo, o subtexto.
É aquela famosa história do iceberg, sabe? A gente só vê a pontinha, mas a força de verdade, o que sustenta tudo, está na parte que fica escondida, debaixo d'água. Esse trecho aqui, da Dorothy Parker, é uma aula sobre subtexto. Escuta só. Alô, disse a jovem. Alô, disse o jovem. Oi, Jack, como estou feliz de te escutar, amor. E ele só repete alô. Ela insiste, não consegue me escutar? E a resposta dele, com quem quer falar? Nossa, as palavras dizem alô, mas o que a gente escuta, na verdade, é o som de um abismo se abrindo entre eles. A frieza dele, o desespero dela, tudo que não é dito tá gritando. É a prova de que as palavras mais fortes, às vezes, são as que não estão lá. Ok, a gente já falou de mentalidade, de estrutura, de voz. E agora? Como a gente transforma toda essa teoria em prática, em algo consistente? Bom, a resposta é a mesma que vale para um carpinteiro, para um músico, para qualquer artesão. Dedicação diária. É hora da oficina, é hora de arregaçar as mangas. 2000. O que significa esse número? Bom, pode não parecer muito, mas esse é o segredo de um dos maiores contadores de histórias do nosso tempo, Stephen King. Essa é a meta diária de palavras dele. A lógica é simples. Não é sobre ficar esperando a inspiração divina aparecer. É sobre sentar e trabalhar. Todo dia. Porque a inspiração, ela encontra quem está trabalhando. A receita do King é simples, mas é, assim, brutalmente eficaz. O trabalho é garantir que a musa saiba onde te encontrar todos os dias. E como se faz isso? Com muita leitura e muita escrita. Não tem como separar as duas coisas. Lê muito para abastecer a mente e escrever muito para treinar a mão. Mas trabalho não acaba aí não, hein? E aqui vem uma das verdades mais importantes desse ofício, dita pelo William Zinsser. A essência de escrever é, na verdade, reescrever. Pensa assim, a primeira versão que a gente escreve é só o bloco de mármore bruto. A reescrita é o trabalho do escultor, que vai lá, com paciência, lapidando, cortando o que não serve, até revelar a estátua que estava escondida ali dentro. O pensamento só fica claro quando a gente limpa a poeira do texto. Então vamos lá, a gente já falou de mentalidade, de estrutura, de diálogo, de disciplina. As ferramentas estão todas aí. A grande questão agora é como usar tudo isso para construir algo que não seja só uma cópia, mas que seja uma criação autêntica. Como é que a gente encontra uma voz própria no meio de tantas técnicas e regras? E o grande segredo é justamente este, a jornada do herói, os arquétipos, as técnicas de diálogo. Nada disso é para ser uma prisão, uma camisa de força. Pelo contrário, são chaves que abrem as portas da criatividade. É como ter um mapa, mas a jornada, o caminho que se vai percorrer, é único. Aprender o ofício não é sobre seguir regras cegamente, é sobre dominar as ferramentas, para saber exatamente quando e como quebrá-las para criar algo que só aquela pessoa, com aquela vivência, poderia criar. No fim das contas, essa jornada toda do escritor é também uma jornada de autodescoberta. As ferramentas dão a técnica, claro, mas a alma da história, essa vem de uma perspectiva única, das experiências, da voz de cada um. Agora que a caixa de ferramentas está aberta, a pergunta que realmente importa é: qual história está aí esperando para ser contada?